Eu praticamente comecei o meu mandato vindo a Gouveia. Estive aqui, tinha tomado posse em março, estive aqui no verão de 2016. É a primeira cerimónia significativa que tenho, nomeadamente no domínio cultural, uma homenagem a Virgílio Ferreira, que tive a honra de conhecer pessoalmente e com quem privei. E não esqueço, desde logo, o ambiente único que já conhecia como cidadão, mas que reencontrei como Presidente da República. E que ficou na minha memória. Bem com uma promessa de cá regressar a quando da inauguração do que ouvi agora que virá a ser inaugurado, espero que muito em breve. Acontece que, depois da tragédia que viveram e que convosco todos nós, portugueses, vivemos solidariamente na transição do verão para o outono do ano passado, na volta que eu dei pelos municípios afetados, ficaram 3 lacunas, de acordo com um critério, que era um critério que obedecia ao peso da perda de vítimas de vidas humanas, mas que obviamente não podia esquecer o sacrifício em pessoas, em comunidades, que se alargou a muitos mais concelhos. E desde logo prometi ao Sr. Presidente da Câmara que cá viria. Fiquei com uma dívida por saldar, que ainda está por saldar em relação dos municípios e será saldada nas próximas semanas. Ambos no norte do continente. Foram casos pontuais. Fugiram à lógica da área centro do Portugal continental. E quando tive a oportunidade, e foi a primeira oportunidade de cá vir, aproveitei-a, apanhei o Sr. Presidente da Câmara, não direi de surpresa, porque um bom Presidente da Câmara está sempre disponível para responder aos desafios colocados, e tendo uma deslocação a Salamanca, eu pensei como iria passar hoje uma parte significativa do dia convosco para finalmente saldar uma dívida moral que tinha para com o governo. Acontece que pelo meio surgiu um fator que diferiu a minha chegada, e que se tratava da evolução do estado de saúde, de que tive conhecimento de uma jovem que sofreu imenso, precisamente, nos fogos de outubro, que eu já tinha visitado em Coimbra, mas tive a notícia de que estava muitíssimo pior. Felizmente, a situação não era tão crítica quanto me tinham dito, mas, portanto, fui de Salamanca para Coimbra e de Coimbra vim para Gouveia. Não pude chegar à hora inicialmente prevista, mas cheguei à hora prevista da segunda vez que falamos. E têm sido 5 horas cheias. Estamos a atingir as 5 horas, que para mim me pareceram minutos. De tal forma foi caloroso o acolhimento e significativo aquilo que pude ver relativamente ao passado, recente, ao presente e ao futuro. E começarei por um ponto que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal focou e a que sou muito sensível, e que é a situação daquilo que eu já chamei os Portugais esquecidos, que em rigor não é um só, são vários. Para simplificar, nós falamos no interior, mas em rigor não há um interior, há vários interiores, e há vários Portugais esquecidos, uns mais a sul, outros mais ao centro, outros mais a norte, e eu compreendo plenamente o que sentem, porque fui Presidente da Assembleia Municipal durante 8 anos do município então mais pobre de Portugal. Mais pobre de Portugal continental e mais pobre, incluindo os municípios mais pobres das regiões autónomas.
E, portanto, eu sei exatamente o que é ser autarca ali no município que se diria de interior intermédio, não profundo, mas que era verdadeiramente profundo, porque não se media a distância pelo número de quilómetros, mas pela impossibilidade de acesso, pela dificuldade de acesso, pela natureza montanhosa, pela multiplicação de freguesias, pela dispersão dos agregados populacionais, pelo número de imigrantes, em suma, pela falta de atividade económica, quer no domínio da indústria, quer dos serviços, quer ainda de uma agricultura suficientemente forte para enfrentar os desafios de então. E, portanto, eu percebo perfeitamente aquilo que aqui vos ouvi dizer. Não só percebo, como penso mais. Há um consenso nacional, finalmente, demorou tempo, isto é, o Portugal metropolitano acordou para este problema, há um consenso nacional, finalmente, para os problemas desses Portugais esquecidos. Se quiserem, para simplificar, do interior. E o próprio lançamento, em Belém, há dias, do movimento pelo interior, com a participação do Presidente da República, do Presidente da Assembleia da República, do Primeiro-Ministro, de vários membros do Governo, dos líderes ou seus representantes dos partidos com assento na Assembleia da República, dos líderes parlamentares, dos líderes sindicais e patronais, dos reitores e presidentes dos politécnicos e de inúmeros presidentes de Câmara, quer dizer isso mesmo. Quer dizer que o país acordou para a necessidade e para a urgência de olhar de frente para os problemas do chamado interior continental. Interior, nos casos profundo, noutros casos intermédio. E olhar de frente significa levar mais longe o que já foi feito, levar mais longe o que está a ser feito, com o objetivo de, através de medidas de discriminação positiva, compensar a discriminação negativa que tem muitas décadas, que, em rigor, podemos dizer, tem séculos, mas que se agravou ao longo das últimas décadas da vida nacional. É um esforço de todos, em que o vosso papel é fundamental, mas é que é fundamental o papel dos partidos políticos, todos eles, dos parceiros económicos e sociais, todos eles, dos grupos parlamentares, todos eles, da comunicação social, toda ela, dos líderes de opinião e dos portugueses como um todo, da sociedade civil. É fundamental. Quando eu digo fundamental, digo mais. É um desafio que tem que ser ganho até ao fim da próxima legislatura. Até 2023. Porque se não for ganho até 2023, já será muito difícil de o vencer. Porque haverá distâncias irrecuperáveis, haverá desigualdades dificilmente ultrapassáveis e perderemos naquilo que é fundamental num país, que se chama coesão social e territorial. Nenhum país cresce de forma duradoura e cria emprego e compete com outros se não for coeso. Se houver uma parte do país que avança e outra não avança, ou não avança tão rapidamente, porque aquela parte que não avança acaba por, na média da realidade nacional, e mais do que isso, na justiça entre portugueses e entre comunidades em Portugal, por significar para o todo um atraso. E foi isso que os portugueses perceberam, que não serve de nada as áreas metropolitanas chegarem mais depressa, quando chegam mais depressa, porque também elas têm desigualdades internas acentuadas, mas chegarem como um todo mais depressa a certos objetivos,
se o resto do país não chega. Quer dizer que o país não chegou. Não chegou. E todos nós desejaríamos que até 2023 este desafio tivesse sido vencido. Em segundo lugar, queria dizer-vos que, como consequência largamente dessa situação que vem de um passado e de um passado até antigo, vivemos as tragédias do ano passado. E não é demais testemunhar aqui a minha solidariedade, filo logo naquela ocasião, filo várias vezes depois, a minha solidariedade àqueles e àquelas que sofreram pela perda da vida, sofreram pelos ferimentos, em alguns casos muito graves, sofreram por aquilo que foi um corte radical nos seus projetos de vida, sofreram na vida económica e social das comunidades. E por isso eu hoje pude ver a realidade patente e pude ouvir os testemunhos, também aqui, como ouvi um pouco por todas as áreas atingidas, daquelas e daqueles que sofreram o que sofreram nesta área, sobretudo, em outubro, noutras áreas, antes disso, a partir de junho. Quero testemunhar a minha solidariedade e quero, ao mesmo tempo, prestar homenagem. Homenagem à forma corajosa como aquelas e aqueles que foram atingidos souberam recomeçar as suas vidas, não direi como se nada tivesse acontecido, mas minimizando aquilo que tinham sofrido e que para muitos parecia dificilmente recuperável. Dir-me-ão, isso é a fibra. É a fibra. É a fibra destas gentes. É a fibra de outras gentes. É a fibra das gentes portuguesas. É verdade. Nós temos esse heroísmo, essa coragem, essa capacidade de nos ultrapassarmos em momentos como aqueles que foram vividos. Mas mais do que isso, mostramos aquilo que muitas vezes se diz que nós, portugueses, não temos. Foi outra lição destas 5 horas, aqui em Gouveia, que é a capacidade de não apenas manifestar coragem num instante, mas manifestar determinação continuada, dia após dia, semana após semana, mês após mês. E aqui estamos a falar em mais de 6 meses. Não desistiram. Não desfaleceram. Não pararam para olhar para trás. Não duvidaram de que era preciso seguir em frente. Houve uma senhora que me disse, teve uma frase que eu achei muito impressiva, porque alguém a foi buscar numa situação em que ela se encontrava e hesitava, como muitos hesitaram, entre voltar atrás para ir salvar isto, aquilo, aquele outro, no fundo pedaços da vida, ou partir para outra vida. E houve quem lhe pegasse e disse, vamos, não olhe para trás. Não olhe para trás. E ela repetiu esta frase. A minha amiga disse, não olhes para trás. E essa é outra lição do dia de hoje. As pessoas não esquecem o que se passou, mas olham para a frente mais do que olham para trás. Se olhassem para trás, só, perdiam a capacidade de olharem para a frente. Ficavam presas e presos, de modo
irremediável a esse passado. E têm direito a um futuro. E é desse futuro que também aqui falamos hoje. Desse futuro que já começou. Demora tempo, demora. Aqui é uma casa está adjudicada, mas ainda não começou a construção. Ali já há uma decisão, mas falta agora desbloquear mais verbas para a concretização plena. Acolá é o maior atraso, porque a situação é mais complexa. Mas mais além é alguém que já está realojado e que diz, estou feliz na minha casa. Nunca pensei, depois do que aconteceu, sentir-me feliz como me sinto hoje. Reganhei a felicidade. Isto são lições de vida. São lições de vida. Perguntam-me, como Presidente da República, eu preferia não as ter vivido? Preferia. Eu preferia que o país tivesse saltado por cima daqueles meses de junho a outubro, porque eles não tinham existido. Mas tendo existido, e quando se é Presidente é-se para as horas boas, para as horas más, e sobretudo para as horas más. Tendo existido, que lição esta de coragem, de persistência, de determinação, de querer construir um futuro diferente. E também isso vi aqui hoje. E vi numa, duas, três, quatro ao Presidente apontar para as crianças, mas quem teve a ideia de entrar com as crianças pela mão fui eu. O Presidente tem uma qualidade que é importante dos políticos. Que é mesmo quando não tem boas ideias, aproveita bem as ideias dos outros. Bom, mas ele normalmente tem boas ideias. Bom, e é evidente que nós estamos a pensar em todos, mas estamos a pensar sobretudo neles. Não me lembro, aliás, de nenhuma sessão, em nenhuma Câmara Municipal, em que a entrada tivesse sido assim, em que estivéssemos com a mesa da presidência, com estas meninas e estes meninos, como se fossem vereadores ou deputados municipais. Mas, em rigor, eles serão no futuro. Daqui por uns anos, estarão sentados onde nós estamos sentados. Estarão aí. E é assim a democracia. E é assim o desenvolvimento. E é assim o progresso. E é assim o futuro. É evidente que, ao olharmos para aquilo que sucedeu e ao vermos o que está a ser feito, não podemos esquecer, além daquelas e daqueles, do povo anónimo que esteve presente, depois as instituições, foi aqui falado, como podemos nós esquecer os bombeiros? Como podemos esquecer estas corporações que aqui estão de um lado e do outro? Como podemos esquecê-las? Como podemos esquecer aqueles que estão ali ao fundo e muitos outros? Como podemos esquecê-los? Não, temos de lhes agradecer todos os dias, acreditando neles, confiando neles, apostando neles. Eles são do que há de melhor em todos nós. Como as forças de segurança que intervieram, como as instituições de solidariedade social, como os sapadores florestais, que têm hoje o seu dia, todas as instituições que em termos de segurança e de proteção civil, e sei que aqui também há GIPS, e portanto o que significa, se olha para o futuro e para a intervenção no imediato, todas merecem uma palavra. Porque naqueles dias, eu testemunhei isso porque estive lá, não ouvi dizer, estive lá, eu vi o que fizeram. Fizeram o possível e o impossível. Não era possível, em muitos dos casos, terem tido maior dedicação. E por isso nós estamos muito gratos. Mas porque olhamos para o futuro. E porque o futuro já começou. Já começou nas populações que limparam. Já começou nos autarcas que estiveram e estão no terreno. Já começou na preparação
psicológica e social para a prevenção. Já começou na atenção redobrada com que estaremos todos, agora em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro, em outubro, quando for necessário, na preocupação com a capacidade de resposta. E nisso, eu disse sempre, não há divisões partidárias, nem há divisões de parceiros económicos e sociais, nem há divisões doutrinárias ou ideológicas. Só há um país, que é todos nós. Não há vários países. Não há um país com uma cor A, ou com outro com a cor B, outro com a cor C, outro com a cor D. E, portanto, corre bem para um país, corre bem para esse país que é de todos. E o que corre menos bem para todos. Para todos. E importa que corra bem para todos. Para todos, sobretudo aqueles mais jovens que estão aqui connosco. Para todos. E eu acredito que com esta conjugação de forças nós saberemos construir um futuro muito melhor do que o passado que tivemos. Muito melhor do que o passado recente que vivemos sem comparação, sem repetição, sem paralelo. E essa é a aposta de todos. Não é de uma pessoa, não é de um grupo, não é de um setor, é de todos. E essa é a minha mensagem, é sempre a minha mensagem. Não é por ser Presidente da República, é óbvio que o Presidente da República deve ser, por definição, um traço de unidade. Um fazedor de pontes, apaziguando, mobilizando, virando para o futuro. Mas é porque acredito eu próprio, pessoalmente, que isso é fundamental no nosso país. Quando conseguimos conjugar as nossas energias, o que não quer dizer que pensemos todos da mesma maneira. Há espaço para termos divergências em tantas matérias. Mas há matérias tão essenciais que nelas não pode haver divergência. Não pode haver divergências significativas no fundamental da nossa política perante o exterior, na nossa defesa nacional, na nossa segurança nacional, na nossa proteção civil, naquilo que é fundamental como base do funcionamento da sociedade. Aí tem de haver convergências. Tem de haver convergências. Os presidentes passam, os governos passam, os partidos passam, os parceiros económicos e sociais passam, ao menos nas orientações de cada momento, e o país continua. Este país já viveu com uma monarquia que não era absoluta. Depois viveu com monarquia absoluta. Depois viveu com monarquia liberal. Depois viveu com república parlamentar. Depois viveu com ditadura. Vive com democracia. Já conheceu vários presidentes da República, vários governos. Irá conhecer ao longo da sua existência. Agora, a pátria é a mesma. No essencial, o povo é o mesmo. E temos de estar à altura desse desafio, que é um desafio nacional. E saio daqui de Gouveia retemperado, não precisava, porque eu estou naturalmente temperado, mas no sentido de mobilizado, mas ainda mais mobilizado para as tarefas que temos pela frente. E queria homenagear-vos. Se é verdade que os portugueses, todos eles, são assim, eu tenho de reconhecer, de facto, e reconheço tanto mais à vontade, quanto as minhas raízes são minhota e beira baixa, tenho de reconhecer que a beira alta tem, de facto, em muitos aspectos, uma capacidade de resistência, agora diz-se resiliência, uma capacidade de resistência, uma capacidade, às vezes, de teimosia, de persistência. Eu sei que é teimosia, sempre temos isso. Bom, de persistência, de teimosia, que ajuda àquilo que nós temos como portugueses num todo, à fibra nacional. Ajuda nessa capacidade de lutar e de vencer. E por isso saio
de alma cheia, saio a acreditar ainda mais no vosso futuro, saio a agradecer a Gouveia e aos golvienses aquilo que fizeram, aquilo que fazem e que vão fazer, não apenas pelo seu futuro, mas pelo futuro de Portugal. Viva Gouveia! Viva Portugal! E agora, meninos, podem jantar.